Em todo o mundo, existem arqueólogos trabalhando em busca de novas descobertas. Por vezes, seus dias podem ser longos e desafiadores. Mas quando encontram um objeto ou local antigo, com história, o esforço se faz valer a pena para eles. E suas descobertas geram animação para serem compartilhadas com o mundo. E nós, ficamos entusiasmados com as novidades curiosas que podemos dividir com vocês. Aqui estão alguns dos artefatos antigos surpreendentes que surgiram em nosso planeta. Neste vídeo iremos conhecer 8 dos artefatos antigos mais incríveis achados pelo mundo. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Volvele, Europa. Se você pode descobrir o verdadeiro propósito de um gráfico de Volvele, você pode superar as realizações de qualquer historiador vivo. O que sabemos com certeza é que esse computador analógico de papel, surpreendentemente complexo, pode ser usado para calcular a data e a hora. De acordo com Raimundo Lúlio, de Maiorca, o homem que inventou Volvele no século XIII, ele também pode calcular e identificar a verdade absoluta. Seria fácil rejeitar tal alegação, como divagações de um louco, mas ele estava entre os cientistas mais respeitados de sua época. Sua invenção é comparável ao astrolábio, com a importante distinção que o Volvele é muito menor e feito de papel em vez de latão e aço. Lúlio acreditava que todas as crenças do mundo, de seu tempo, deveriam ser igualadas em uma, e ele também acreditava que o Volvele, de alguma forma, poderia ajudar nesse processo. Se alguém um dia já entendeu como esse processo poderia funcionar, a informação foi perdida. Sabemos que alinhar o furo no Volvele com a estrela polar, e depois centrar os círculos cruzados em torno dele, lhe daria a data, e o tempo aproximado, e talvez a sua localização aproximada também. Mas como isso poderia determinar a verdade, é um mistério. Número 7. Leoa de Guénol, Antiga Mesopotâmia. Arqueólogos e historiadores às vezes tendem a exagerar sobre as coisas que encontram, mas não achamos exagero chamar a Leoa de Guénol de uma das maiores obras de arte do mundo antigo. É também uma das esculturas mais antigas já descobertas na antiga Mesopotâmia. Especialistas acreditam que foi esculpida há cerca de 5.000 anos, por um artesão elamita de nível de elite. Infelizmente nunca saberemos o nome do artista, que criou esta mistura única de características humanas e animais, mas sabemos que o estilo é consistente com os níveis avançados de engenharia e conhecimento, possuídos pelo povo da Mesopotâmia na época. Eles já haviam desenvolvido uma linguagem escrita, atingido a invenção da roda, e começado a construir as primeiras grandes cidades do mundo. Acredita-se que a estátua da leoa represente uma crença cultural do povo elamita. Uma crença de que o poder sobre o reino físico poderia ser alcançado combinando os atributos de humanos e animais. Tamanha é a sua beleza e raridade, que apesar de ser feita de calcário, um material relativamente sem valor, e ter apenas 7 centímetros de altura, foi vendida a um colecionador particular por 57 milhões de dólares. Número 6. Pedras de Elim, Dinamarca. Hoje podemos conhecer melhor o rei viking Harald Gorson, da Dinamarca do século X. Seu apelido era Dente Azul, em inglês Bluetooth, e nome que foi tomado pela tecnologia Bluetooth. No site oficial da Bluetooth informa que o rei Harald Bluetooth ficou famoso por unificar a Escandinávia, da mesma maneira que eles estavam tentando unificar as indústrias de computadores e celulares com uma conexão sem fio de curto alcance. A relação entre a tecnologia Bluetooth e a Escandinávia não para aí. O logotipo usa símbolos rúnicos, letras características de línguas germânicas e escandinavas da época. O Bluetooth se distingue pela fusão das runas H e B, as iniciais do Harald Bluetooth. Antes disso, no entanto, o rei viking era mais conhecido por criar o enorme complexo rúnico na Dinamarca, conhecido como as Pedras de Elim. Essas enormes rochas são um registro da conversão dos vikings de suas antigas crenças religiosas nórdicas ao cristianismo. O processo aconteceu lentamente, entre os anos 826 e 965. Nas pedras, vemos cenas tiradas de antigas lendas e mitos nórdicos, mas com o avanço das histórias, os antigos nórdicos heróis são derrotados por Cristo e outras disputas da iconografia cristã.
Historiadores do país veem as pedras de Yellin quase como um nascimento certificado, marcando o início da Dinamarca medieval e o início do fim para os vikings e sua forma de vida. Embora grande parte da narrativa das esculturas pode ser compreendida, existem ainda seções que são difíceis de seguir e em alguns lugares tornam-se totalmente indecifráveis. Infelizmente, se não podemos as entender completamente agora, é improvável que algum dia saberemos. Número 5. Joia de bronze, Estônia. Muitas pessoas pensam os vikings como pouco mais que uma raça guerreira, mas você já deve saber que isso está errado. Eles eram competentes navegadores, que viajaram longe o suficiente para chegar até mesmo à América do Norte, incluindo que também se vestiam bem. Os vikings sabiam como usar acessórios, como evidenciado por este broche ornamentado em forma de caixa, encontrado no nordeste da Estônia, no final de 2019. A joia de bronze, delicadamente trabalhada, provavelmente pertenceu a uma mulher, que deve ter passado a maior parte de sua vida na ilha da Gotlândia, mas se mudou para a Estônia mais tarde, onde se estabeleceu perto do que hoje é a vila de Varja. O artefato foi fundido a partir de uma única peça de bronze, depois elaboradamente decorado. A presença de um ornamento em estilo de Oseberga ajudou os historiadores a datá-lo do século 8 ou 9. Naquela época, uma pequena fazenda viking ficava no local. As pessoas que chamavam a fazenda de lar provavelmente viviam isoladas, o que explicaria por que nenhum artefato como este foi encontrado na Estônia antes. Artefatos pertencentes a guerreiros vikings do sexo masculino são encontrados com frequência nesta parte do mundo, mas joias aparecem com muito menos frequência. Número 4. Estrutura do buraco da fechadura, Japão. Nossas perguntas sobre tecnologia antiga não se limitam à Terra. Algumas delas estão literalmente fora deste mundo. Em 2016, um estudo de 3 anos, sobre aquilo que foi apelidado de estrutura do buraco da fechadura, na superfície de Marte, foi concluído por George Haas e seu companheiro de equipe, no Instituto Sidônia. Eles determinaram que a simetria perfeita da forma distinta de cúpula e cunha torna improvável que tenha sido criada por erosão natural. Isso indica que teria que ser artificial, o que é uma conclusão aparentemente impossível de se tirar sobre qualquer coisa na superfície de Marte. Também parece ter mais do que uma semelhança passageira com o tipo de túmulo de fechadura que você encontrará em Unkofun, no Japão. Tais estruturas foram construídas durante o início do século V. Não estamos nem por um momento sugerindo que havia humanos ou alienígenas, fazendo viagens regulares entre o Japão e Marte naquela época, mas é estranho que o mesmo design apareça em ambos os lugares. Muitos cientistas contestam as descobertas do Instituto Sidônia, mas o fato é que a perfeição geométrica da forma não é consistente com nada do que esperamos da natureza. Número 3. Ponta de lança Kovel, Ucrânia. Já falamos hoje sobre alguns desafios em decifrar runas e símbolos antigos. E aqui está mais um. A ponta de lança Kovel. Foi encontrada por um fazendeiro, quando ele arou seu campo na antiga unidade administrativa Volhynia, atualmente Ucrânia, em 1858. A ponta de lança de ferro está coberta de pequenas inscrições delicadamente esculpidas e ornamentações. Muito pouco do objeto foi totalmente traduzido ou compreendido. Historiadores acham que o artefato foi feito durante o século III e é provável, mas definitivamente não é uma relíquia dos góticos. Das pequenas seções que podemos traduzir, podemos dizer que a ponta de lança contém as palavras, ali, cavaleiro, praticamente desejando sorte a alguém que está prestes a viajar, enfatizando a ação do objeto, pois a inscrição rúnica descreve a trajetória da lança. A presença de um crescente símbolo da lua pode implicar que a ponta de lança foi pensada para ter propriedades de magia. Isso não seria incomum para os góticos. Muitos guerreiros germânicos acreditavam que suas lanças eram abençoadas ou mágicas. Talvez essas propriedades mágicas possam explicar como o artefato desapareceu. A versão da ponta de lança Kovel em exposição em Berlim é uma réplica, assim como a de Varsóvia. A original foi levada pelo oficial nazista Peter Paulson, durante a Segunda Guerra Mundial, e nunca foi vista desde então. Número 2. Espada, Inglaterra.
No início de 2020, um homem em North Yorkshire, na Inglaterra, teve a triste tarefa de limpar a garagem de seu pai depois que ele faleceu. No processo, porém, ele encontrou algo para levantar um pouco seu ânimo. Escondida na parte de trás da garagem, o homem encontrou uma espada enferrujada, que parecia bastante antiga. Seu pai nunca havia mencionado nada sobre possuir uma espada, mas algo sobre a aparência dela disse ao homem que ele precisava levá-la a um especialista e descobrir se ela tinha algum valor histórico. Bem, ele estava certo em agir de acordo com sua intuição. Paul MacDonald, um especialista e proprietário da Arsenais MacDonald, uma loja de espadas e acessórios em Edimburgo, na Escócia, não acreditou em seus olhos quando viu a espada pela primeira vez. Ele confirmou que era uma arma do século XV, do tipo que era usada pelos guerreiros mercenários Gallowglass, que já vagaram pelas terras altas escocesas. Pouquíssimas espadas como esta sobreviveram até os dias atuais, e aquelas que ainda existem geralmente estão em paredes das casas de familiares, ou em exibição em museus. A espada foi colocada em leilão, onde foi comprada por um colecionador particular no Canadá, por pouco mais de $40.000. Número 1. Senhora de Akita, Japão. A maioria de vocês já ouviu lendas sobre uma estátua que pode chorar, sangrar ou fazer outra coisa que as estátuas não deveriam ser capazes. Aqui está uma estátua que é dita ser capaz de fazer estas coisas, e muito mais. É a Senhora de Akita, uma representação da Virgem Maria, que foi esculpida por um lenhador budista, na década de 1960, e depois entregue a um convento na cidade de Akita, Japão. Dentro de 10 anos de sua existência, a estátua desenvolveu uma reputação nacional por realizar milagres. Além do choro e do pranto, muitos casos dos quais foram testemunhados por várias pessoas, a estátua foi creditada com a cura da cegueira, surdez e até câncer. A posição oficial da Igreja Católica é que a estátua é um objeto sagrado, e os milagres são reais. Vídeo de ambos, como o choro e o sangramento, podem ser encontrados na internet, mas podem não ser verdadeiros. Amostras de sangue foram retiradas da estátua em 2 ocasiões distintas, durante o século XXI, e subsequentes testes mostraram que o sangue veio de 2 indivíduos humanos diferentes. Isso implica que algumas pessoas no convento estão alimentando a estátua com seus próprios sangues. A Senhora de Akita é provavelmente uma farsa, mas isso não vai abalar a fé da maioria dos crentes. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 artefatos antigos que mantêm seus segredos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!